Obrigado. Vamos começar, pessoal? Estamos começando, pessoal. Boa noite, tá? Para quem não me conhece, sou o Júnior, secretário de Planejamento Ambiental, tá? E hoje a gente está dando início às oficinas do plano diretor. São 24 oficinas, mas também a gente está no momento de discussão e no diagnóstico. Tem várias pessoas aqui que são da comissão técnica, também a gente está fazendo a discussão do diagnóstico. Então, hoje a gente vai trabalhar as oficinas, mas também vai estar aberta a questão do diagnóstico. Se quiser fazer uma consideração sobre o diagnóstico, para a gente finalizar isso no final das oficinas, tá? A gente está na etapa 3 do plano. A primeira etapa foi a apresentação do cronograma, plano de trabalho da empresa Geo Brasília, que está acompanhando, apresentando aqui pela Laura e pelo Guilherme. A etapa 2 foi a construção do diagnóstico, que a etapa 2 ela só vai concluir após a 3, porque nas oficinas vão chegar mais demandas. Depois das oficinas a gente passa pelos conselhos, CPTU e problema, e no final da etapa 3 que a gente consolida o diagnóstico mesmo, tá? E aí tem 3 audiências públicas para o diagnóstico. Então, aqui eu vou abrir para a Laura só para ela explicar como funciona a dinâmica, tá? E lembrando, ela é para coletar informações dos moradores, contribuições, mas também está de moderno para a questão do diagnóstico. O diagnóstico ele já está mais em mesa no site e tem lá que bastante gente já leu. Se alguém tiver alguma contribuição também vai ser bem-vindo, tá? Então, Laura. Obrigada, Ju. Sejam muito bem-vindos, então, à nossa primeira oficina. Estamos iniciando o processo de oficinas hoje. Como o Júnior comentou, a gente tem aí um longo processo até o encerramento, né? Até a gente fazer a última oficina que está programada. Então, essa é a de 24 oficinas. Hoje, a gente está aqui no setor 1, então, né, que engloba os bairros Bairro Velho, Monte Alegre, Cachadá e Cachoeira. E o nosso tema da oficina é planejamento urbano e ambiental. Então, a gente vai seguir durante os próximos 5 oficinas. Então, terça, amanhã, quarta-feira, na semana que vem, segunda, terça e quarta, nesse setor aqui. E a gente dividiu, né, segundo aí que está no edital, por temáticas. Então, a gente vai debater diferentes temáticas. Na verdade, a gente vai querer que vocês debatam entre vocês, né? Esse é o objetivo da oficina. Vou explicar rapidamente, então, a abertura. Vou falar um pouquinho dos combinados, o que a gente está esperando aqui de vocês, qual que é o objetivo, quais são os combinados, até para que a gente tenha uma oficina produtiva e que vocês consigam, né, debater sobre os temas que serão tratados. E aí já aviso que esse início, né, vai ser igual para todas, né? Então, se vocês forem participar de mais de uma, né, então super convidados, esse começo é igual. Então, eu vou falar um pouquinho da apresentação geral, qual é o escopo do trabalho da empresa Geo Brasília, que foi contratada pela prefeitura. Lembrando que nós ganhamos um certame estaduário, né, então estamos com um processo de licitação para assinar esse contrato. Então, uma apresentação geral, depois eu vou falar de uma maneira muito breve quais são as principais temáticas que a gente vai discutir aqui, né, no dia de hoje. Então, isso é o que vai alterar. Então, cada vez que a gente vier numa oficina que tiver um tema diferente, eu vou explicar um pouco sobre o que a gente pretende, né, o que a gente espera que vocês debatam naquela temática. Aí a gente vai para a dinâmica. A gente está estimando que a dinâmica tenha mais ou menos 1 hora, então a gente espera. Não estamos numa audiência pública, né? Apesar de ter regulamento, de ter essa organização, mas a gente espera que em 1 hora vocês consigam debater os diferentes temas, e aí pode ser um pouco menos,
fundamental que foi discutido. Eu vou explicar essa dinâmica para vocês com mais tranquilidade lá na frente, mas vocês vão vir me explicar aqui qual é o que foi debatido na mesa, né, nos grupos. Então a gente também pede para que a gente escute, né, as pessoas e tenha esse momento aí de apresentação. E aí, por fim, o encerramento. Alguns combinados, então o regulamento está disponível no site da Prefeitura, que eu vou mostrar para vocês também, um site específico do plano diretor. Então a gente pede para respeitar os previstos, obviamente, né? A gente não tem uma regra, tem um regulamento, mas não precisa ser super restrito, né? Mas a gente pede para respeitar e pede para não interromper a fala dos demais. Então, se alguém aqui na frente vê alguma coisa que você é o contrário ou que não concorda, a gente deixa a pessoa falar, né? A gente respeita aí essas diferentes opiniões, porque faz parte do processo democrático, né? Então, não deve interromper a fala dos demais, permitindo uma oficina focada e produtiva. A gente pede, como são muitos eixos, a gente pede para focar no eixo que a gente está debatendo hoje. Então, como a gente está falando de planejamento urbano e ambiental, ele agrega alguns temas que vão ser debatidos nos outros dias também, pode agregar. Então, eu vou tentar indicar para vocês quais são os principais temas que a gente deve debater hoje, e temas específicos vão vir nas próximas oficinas. A gente pede para tentar focar no tema da oficina. Lembrando que essa estrutura, essa separação dos temas, ela está vertical, tá? Ela está lá bem claro quais são os temas que a gente tem que debater aqui. Peço para vocês, por gentileza, deixar o celular silencioso, né? Para não interromper aqui, estamos num momento de trabalho, né? E quando for falar, a gente pede para informar o nome, porque essa oficina está sendo gravada. Então a gente tem uma gravação lá atrás, gravação de voz, de áudio, então está sendo gravado para termos de registro. Rapidamente sobre a empresa, então a gente é uma empresa de consultoria, eu estou aqui representando a GeoBrasilis. Se eu não me apresentei, né, para quem não me conhece, desculpa, meu nome é Lauana. Eu sou arquiteta, urbanista, trabalho já na empresa já tem alguns anos, fazendo a coordenação de planos diretores. Então a gente tem dentro da empresa um braço de planejamento urbano, territorial, mas a gente também tem outras equipes da empresa para atuar nas diferentes áreas que o Brasilis tem. Então a gente, além do planejamento territorial e urbano, geoprocessamento, gestão ambiental, estudos de viabilidade econômica, desenvolvimento econômico, planos e estudos estratégicos. Então, quando a gente fala de plano diretor, é importante a gente agregar as diferentes áreas, porque a cidade, são várias áreas, né, atuando e tendo aí sua interface com o desenvolvimento urbano, com o desenvolvimento territorial. E aí, para quem na comissão, né, para quem não sabe, a gente tem uma comissão participativa da sociedade civil que acompanha o processo, e eles já tiveram contato com o partner aqui, então engenheiros ambientais, especialistas em recursos hídricos, economistas, geógrafos. Então a gente tem uma equipe por trás. Também não vou ser sempre eu que vou estar aqui na frente, vocês vão conhecer aí uma parte da equipe, né, porque são 24 oficinas, e a gente vai estar sempre à disposição de vocês aí durante esse contrato. Então, só para a gente retomar qual que é o objetivo do contrato, né, que a GeoBrasilis ganhou no setor licitatório. Então, o primeiro é realizar o plano diretor, fazer a revisão do plano diretor. A gente tem dentro do termo de referência a elaboração da lei de parcelamento, zoneamento e uso e ocupação do solo. Dentro do edital, está dizendo lá marcado, por isso que a gente traz um asterisco aqui, que a lei de uso e ocupação do solo, como é hoje, ela pode estar inserida dentro do plano diretor. Então é um ponto ainda a se debater. A gente vai, no futuro, né, quando a gente estiver montando as propostas, principalmente a minuta, verificar essa
inclusão, né, desses dois aspectos, mas isso no edital está dividido. Então a gente tem plano diretor, lei de uso e ocupação do solo, código de edificações e obras, código de posturas, instrumentos urbanísticos e, por fim, o código ambiental. Então é um escopo relativamente grande, né, onde a gente tem aí bastante relatórios, minutas e temas a serem debatidos. Então, por isso da importância da gente estar aqui conversando com vocês e debatendo com vocês, até porque o objetivo desses instrumentos é planejar a cidade do futuro, a cidade que queremos. E aí a gente traça aqui como horizonte é o que o Estatuto da Cidade, que é a lei federal que regulamenta as questões relativas ao plano diretor, fala que tem que ter o instrumento do plano diretor. Então, a cada 10 anos tem que haver uma revisão. Então, a gente estima, né, que daqui a 10 anos, a gente espera que daqui a 10 anos, se o plano for aprovado, por exemplo, em 2025, 2035, terá um novo plano diretor, e aí a gente está falando nesse horizonte de 3 anos. Por que é importante a gente estar aqui e falar sobre o planejamento, e planejar a cidade, conversar sobre a cidade, e traçar os rumos, entender como que a cidade está estruturada? Por que é importante a gente... E aqui a gente gosta de fazer algumas analogias, né, só para quem não tem tanta familiaridade com o que é um plano diretor, o que é um planejamento urbano. Quando a gente vai comprar um carro, por exemplo, a gente guarda dinheiro para comprar o carro. Quando a gente vai fazer uma reforma, também a gente faz um projeto, a gente guarda dinheiro para fazer a reforma. A mesma coisa em termos de saúde. A gente faz o check-up anual, né, se cuida para que no futuro a gente tenha uma boa saúde para viver bem, né, qualidade de vida. É a mesma coisa na cidade. A gente precisa fazer um diagnóstico, entender como está a cidade, a gente precisa ter o olhar dos cidadãos também, como que vocês veem no município, qual é a demanda, quais são os desafios, as potencialidades, o que vocês veem que é bom, que pode ser melhorado, para a gente poder lá na frente traçar objetivos, metas para o planejamento. Lembrando que o planejamento em si, ele não é um fim, ele é um meio para se alcançar esse objetivo. Então a gente vai falar bastante, né, das questões de visão de futuro, do que se pretende para a cidade, e o planejamento ele é um instrumento para a gente chegar nessa visão de cidade, nessa cidade que queremos. E aí o plano diretor, como eu falei, junto com as diferentes legislações urbanísticas, e aí aqui eu coloco a legislação edilícia, que é o Código de Obras, coloco o Código Ambiental também, que está bem relacionado. Então esse é o objetivo, né, do plano, desse planejamento. E aí também, de maneira breve, explicar para vocês o que é cada um desses instrumentos. E peço perdão de novo, né, se a gente vai se repetindo, porque pode ser que uma oficina não tenha, né, as pessoas não participem de uma, participem de outra. É importante a gente tentar trazer todo mundo para a mesma régua, né? Tentar mostrar para as pessoas o que é o plano diretor, por que a gente está discutindo e qual a importância de discutir esse instrumento. Então, o plano diretor, ele é a ferramenta, o instrumento base da política urbana municipal, e ele vai definir diretrizes gerais do desenvolvimento urbano e do ordenamento territorial. Então, ele é quase como se fosse um guarda-chuva das questões de desenvolvimento urbano, do território, e a partir dele que a gente tem as legislações complementares que vão se alimentar dele, né? Então, a lei de uso e ocupação de solos, dele ou não, o Código de Obras, o Código Ambiental também pode estar, né, sendo complementar ao plano diretor. E aí algumas questões da importância da gente estar fazendo essa revisão. Primeiro momento, né, a gente tem essa obrigatoriedade legal, como eu falei, então a cada 10 anos o Estatuto da Cidade, que é a Lei Federal 10.257 de 2001, fala que tem que ter a revisão, sob pena até de improbidade para o prefeito, né, então tem que ter essa revisão. O plano diretor é de 2007, então já tem mais de 10 anos, está completando quase 20 anos, né, a gente está com 18 anos desse instrumento aqui no município. Outro objetivo é aproximar e atualizar o planejamento frente às transformações territoriais, urbanas, ao cenário atual
redefinir atuários, rumos. Então, o plano diretor tem objetivos, tem metas, tem desejos, né, para o futuro do município. Esses desejos, eles ainda condizem com a realidade de hoje, ainda o jeito que o município, as pessoas que moram aqui desejam para o futuro. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Então, por isso que a gente está aqui para debater, para entender quais são os anseios, né, da sociedade frente aí ao desenvolvimento do município. E também definir e regulamentar alguns instrumentos urbanísticos que são importantes para fazer com que o plano diretor seja realmente efetivado e não fique um plano diretor de gaveta que o prefeito não vai olhar, não vai analisar. Então é importante a gente trazer instrumentos para que ele se torne autoaplicável, para que não dependa de legislações complementares, de outras normas, até para dar mais poder para esse instrumento que já é tão poderoso. Aqui eu trouxe só o mapa, né, do macrozoneamento do município, que divide o município em algumas macrozonas, a título de ilustração, né? Então a gente vai, lá no futuro, quando a gente for debater sobre as propostas, a gente vai se debruçar em cima de mapas, entender como vai ficar, né, se tiver alguma modificação. Bom, com relação ainda ao escopo contratado, então, lei de parcelamento e usurpação do solo, como eu falei, ela pode ser incluída dentro do plano diretor, então, né, ela está no edital separado, então a gente trouxe aqui seguindo o edital. É um instrumento também de ordenamento territorial, mas ele tem uma questão um pouco mais autoaplicável que o plano diretor, porque ele vai definir regras de uso e de ocupação no território. Então, eu tenho um lote, quanto que eu posso ocupar no lote, eu tenho uma gleba, posso fazer lotes de qual tamanho, eu tenho um terreno em determinada região, eu posso ter uma indústria, posso ter um comércio, posso ter uma edificação, quantos andares, quantas pessoas podem morar lá. Então, é um instrumento que acaba, de certa maneira, tem mais proximidade, mais facilidade, mais palpável, né, para os munícipes. E aí a gente tem uma série de normas e leis, aqui está pequenininho, mas é uma série de leis que regulamentam. Aqui a gente trouxe principalmente as questões ligadas ao parcelamento do solo, porque hoje o uso e ocupação está no plano diretor. Então a gente tem várias legislações, algumas leis que alteram o próprio plano diretor, que dizem respeito aí às questões de uso e ocupação do solo. E aí é importante a gente estar fazendo essa revisão, essa atualização, a elaboração dessa norma, para a gente poder modernizar, né, as normas de uso e ocupação, conceitos novos de desenvolvimento urbano. Então, a gente tem várias questões desde 2006, né, que surgiram e que a gente debate muito no meio aí da academia, até das discussões sobre o desenvolvimento urbano, né? Alinhar permissões de uso e parâmetros de ocupação. Então a gente tem algumas questões do plano diretor, né, de uso e ocupação do solo, que hoje a gente está sinalizando que está diferente essa ocupação, e isso a gente quer escutar de vocês também, né, se há algum tipo, né, se vocês entendem que há algum tipo de olhar diferente do que está acontecendo no território, do que o plano diretor, do que as leis que vocês conhecem trazem de diferença, e consolidar regras de parcelamento do solo, que hoje tem várias legislações, então o objetivo é a gente consolidar as leis vigentes. Esse é o zoneamento. Então, como vocês viram, macrozoneamentos são grandes macrozonas, né, que dividem o território, enquanto que o zoneamento vai numa escala menor em termos de uso e ocupação. Então, é em cima desse zoneamento que a gente vai debater. Código de Obras e Edificações é um instrumento que permite a administração, o controle e a fiscalização aí das questões de edificação. Então, como vai ser a aprovação, os procedimentos de aprovação, se tem alguma regra específica da edificação, né? A gente tem algumas questões para garantir salubridade, segurança. Então, é um código bem técnico, né, específico da edificação.
a lei é a 74 de 2007, então o Código de Obras ele não costuma ser revisado com tanta frequência, mas a gente tem algumas questões que, enfim, né, vamos discutir isso lá na frente, mas algumas questões que dá para modernizar, simplificar, dá para tornar mais claro e objetivo a legislação. Código de posturas, então medidas mais de polícia administrativa, relativa à higiene, à ordem, à segurança pública, no que se refere ao uso dos espaços públicos, principalmente, né? Então, o uso de praça, de parques, as questões de barulho, funcionamento de determinados tipos de estabelecimentos comerciais, então tudo isso também vai ficar dentro do Código de Posturas. É uma lei antiga, né, como é normalmente as leis, então é uma lei de 1971. A gente tem aqui diversas leis que foram alteradas desde então, e o objetivo é atualizar essas normas para, né, trazer uma linguagem mais moderna, mais contemporânea. A gente está falando de uma lei que é relativamente antiga. A gente tem o Código Ambiental, então, que vai estabelecer diretrizes para promoção aqui. A gente traz alguns exemplos, né? Arborização urbana, gestão dos mananciais e reservações hidrográficas, conservação e recuperação dos remanescentes florestais. Então, a gente vai entender e trazer os principais aspectos referentes ao meio ambiente, né, no município, prevenção e combate aos incêndios, medidas de prevenção e controle da poluição. Hoje, a gente não tem um código específico que trate, né, código ambiental. A gente tem algumas questões relativas ao ambiental dentro do próprio plano diretor, e por isso que a gente traz esse mapa aqui como exemplo, né, que é o mapa do plano diretor, que são as zonas de interesse ambiental. Bom, como será construído o processo de revisão? Aqui a gente fala será porque a gente está no começo, né? A gente está iniciando esse processo. São 8 etapas de condução dos trabalhos. Então, a gente já passou por uma etapa, que é a etapa do plano de trabalho. A gente está na etapa de diagnóstico, processo de atualização, revisão, de debate junto à comissão, para a gente refinar e trazer aí um diagnóstico completo para a cidade. Então, a gente está nessa etapa de diagnóstico, junto com a etapa das oficinas. Então, paralelo ao diagnóstico, a gente está tratando das oficinas, porque as oficinas também são subsídios para a gente entender um pouco da cidade. A gente que não é daqui, até todos vocês entenderem o que os seus vizinhos, seus colegas, pessoas que vocês nem conhecem, mas moram aqui há muitos anos e têm uma visão sobre a cidade. Então, a gente está, a título de oficinas, a gente está na etapa 3, mas a gente ainda não deu como concluir a etapa 2. Depois dessa etapa, que eu vou mostrar para vocês o que a gente ainda tem nessa etapa 3, a gente vai ter uma etapa de proposta técnica. Novamente a gente vem debater com a sociedade as propostas, elabora a nota de lei do plano diretor, e aí as duas últimas etapas são as etapas do Código de Obras, Código de Posturas, Código Ambiental. Então elas ficaram para as etapas 7 e etapa 8. Então o plano diretor, na teoria, né, ele se encerra, a consultoria encerra na elaboração da etapa 6. E aí, só para a gente pensar um pouquinho no calendário, então a gente está aqui no município desde junho, que foi quando a gente elaborou o plano de trabalho. O diagnóstico a gente começou lá atrás, em julho, quando a gente fez visitas de campo, entrevistas com os gestores públicos. Fizemos reuniões com a equipe técnica municipal, que é da prefeitura, reunião com a comissão. E aí, nesse momento, a gente está nessas 24 oficinas, né, nesse processo de debate para escutar. Então, o nosso papel aqui é apresentar, mostrar para vocês o que a gente está trabalhando aqui, mas a gente quer mais escutar vocês. E aí, depois das oficinas, a gente vai ter um processo também de
reunião com o Conselho Municipal de Política Urbana, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Então, são dois conselhos. Também tem a participação da sociedade civil, então, além da comissão participativa, a gente vai ter mais dois conselhos, que a gente vai apresentar os diagnósticos. E depois, encerrada a fase das oficinas, que é em março, mais 3 audiências públicas apresentar o diagnóstico. Então, tanto o resultado do diagnóstico técnico, quanto o resultado do diagnóstico comunitário, dessa leitura comunitária que a gente vai ter aqui com vocês. Aí, né, a gente está aqui, vai ter reunião com a ETM, comissão, então as diferentes etapas, né? Então, lá na frente, quando a gente fizer as propostas, a gente está previsto 12 reuniões públicas para debater as propostas, reuniões com a equipe da prefeitura, com a comissão, com o conselho e os dois conselhos, né, da política urbana e do meio ambiente, 3 audiências públicas, novas reuniões com as diferentes equipes, reuniões com os vereadores também, que é importante porque é lá na Câmara que vão ser aprovadas. E aí, as etapas 7 e 8, como eu falei, que não são relativas ao plano diretor, também a gente vai ter reuniões com comissão, reuniões públicas, reuniões com vereadores, para finalizar essa etapa. Bom, vou falar um pouquinho, né, das oficinas, do que a gente está fazendo aqui. Expliquei rapidamente aqui, peço perdão se eu me alonguei, mas como é a primeira reunião, eu acho que é importante, né? Então, dedicados à participação da sociedade, a discutir o futuro da cidade, e o objetivo geral dessas oficinas é levantar informações sobre temáticas importantes da população e permitir que a população participe ativamente. Então, a gente está aqui apresentando, orientando, mas a gente quer escutar vocês, né? É um processo de vocês debaterem com os diferentes grupos, né? Com as pessoas, as questões relativas à temática de Vinhedo, né? A temática que hoje está tratando, que é o planejamento urbano e ambiental. Então é importante para a população participar ativamente no processo de planejar as políticas urbanas e territoriais municipais, através da construção de uma visão de futuro. Então, quando a gente fala planejamento, né, o que tem mais atual, contemporâneo em termos de planejamento, a gente olha para a metodologia do planejamento estratégico, pensando nessa questão da visão de futuro, pensando no que se pretende, no que se quer, no que se deseja para o município para os próximos anos. E aí, essa visão, esse olhar de vocês, ela tem que ser baseada puramente nas vivências e aspirações de vocês. Então, por isso a gente não vai apresentar aqui, né? A gente vai evitar qualquer tipo de interferência técnica nesses debates. A gente acredita, isso é uma metodologia que a gente aplica já há muito tempo, em várias cidades de diferentes portes, que vocês têm esse poder de discutir, de trazer ideias, de trazer anseios, de trazer o que se deseja para o futuro da cidade. Então, a gente vai tirar dúvidas pontuais, mas o objetivo é deixar vocês discutindo, né? Então, vai evitar ao máximo realizar conferências técnicas e discutir com a população o diagnóstico e elaboração, né? Então, a gente quer realmente estar vocês com a cabeça do hoje, de como vocês estão com a cidade hoje, sem nenhum tipo de interferência. E a gente quer ouvir vocês, tá? Então, essa é a nossa prioridade, escutar vocês. Em termos do que mais ou menos gostam da cidade, bem como de identificar os maiores problemas e potencialidades que vislumbram para o futuro de E aí, de forma rápida, para não me alongar muito, que eu já falei demais, a importância da participação, acho que muitos de vocês já sabem, né, já são ativos nesse processo participativo, é que a gente faça com que as políticas públicas correspondam com a realidade. Então, a gente quer ter um diagnóstico, a gente quer ter uma proposta aderente à realidade do município, aderente ao que hoje, né, se tem no município, que a gente possa temas que
ser superados, porque um diagnóstico técnico, ele vai olhar muito para as questões técnicas e pouco para a vivência de vocês, então por isso que é importante a gente estar aqui hoje. Ter expectativas quanto ao futuro, então a gente está falando aqui muito, né, da visão de futuro, da cidade que queremos, que desejamos, levantar experiências e ideias. Então a gente tem vários exemplos aí das diferentes oficinas que a gente fez, e sempre muito participativa, em que a gente escuta a população e tem várias ideias novas que surgem, e estar em sintonia com as demandas sociais, econômicas, ambientais do município. Aqui faltou a palavra ambiental do município, que é importante para o desenvolvimento da cidade, né? Desenvolvimento do município. Aqui é o site da prefeitura, onde estão sendo disponibilizados os relatórios. Então, a primeira versão da etapa 2, que é o diagnóstico, já está nesse site, já está no site da prefeitura. Então, se vocês apontarem a câmera do celular, vocês vão ser direcionados aí para esse site. E aí todas as notícias, todos os eventos, todos os relatórios que forem sendo elaborados e aprovados vão ser colocados, vão ser feito o download no site. Estou quase no fim, né? Só para a gente falar um pouquinho da questão da governança. Então hoje a gente tem como nosso contratante, que é a prefeitura, que tem o plano diretor, que é a equipe técnica municipal. Então a gente tem representantes das secretarias de planejamento ambiental, de desenvolvimento urbano e de governo. Na sociedade civil a gente vai ter um grupo de acompanhamento, que na comissão participativa, com 15 membros da sociedade civil, e 2 conselhos que também vão, né, participar ao longo do processo. E a Geobrasílias, que é a consultoria técnica que está aqui como braço de vocês para a elaboração desse processo. E aí vamos, né, para o que interessa, ou bem demais, peço desculpas, que é a nossa dinâmica. Então, a cidade que queremos, a gente vai querer escutar um pouco de vocês, e aí, de novo, né, a gente vai deixar esse tempo para vocês debaterem entre vocês sobre o que se pretende, o que se quer para o futuro de Vinhedo, para 2035, que é o nosso horizonte de planejamento. Obviamente, né, o plano diretor hoje é de 2007, então quando foi elaborado lá atrás, ele tinha a expectativa de ser revisado em 2017, o que não ocorreu. Então a gente entende e espera, né, que o futuro plano diretor ele consiga alcançar esses 10 anos. E aí uma frase, né, mais para a gente pensar um pouco nesse planejamento, a gente precisa saber onde a gente quer chegar para conseguir planejar a volta, né? Então é importante a gente saber que município que a gente quer, que cidade que a gente quer, para a gente poder planejar a volta. Então, só para vocês saberem quais são os diferentes eixos, lembrando que esses eixos são os eixos que estão tendo diferença. Então, falando de planejamento urbano e ambiental, amanhã a gente vai falar de patrimônio histórico, vai deixar vocês falarem sobre patrimônio histórico. Na quarta, a gente vai escutar vocês falando sobre habitação popular e inclusão social. Na segunda que vem, a gente vai falar sobre recursos hídricos, sustentabilidade, recuperação dos mananciais e saneamento. Na terça que vem, sobre economia sustentável, polo tecnológico, diversificação e fortalecimento de cadeias econômicas. E na quarta que vem, que é a nossa última oficina aqui nesse espaço, sobre turismo e identidade regional. Então, a gente pode ser que alguns assuntos que a gente vai falar hoje, por ser um assunto mais amplo, do planejamento urbano e regional, tenha a ver com os outros assuntos, mas a gente pede para que vocês detalhem mais nos respectivos eixos que hoje a gente tem de falar, tratar, né? Esperamos de uma maneira mais macro. Aqui alguns assuntos que a gente trouxe dentro do diagnóstico e que pode orientar o debate de vocês, mas como eu falei, é orientativo. A gente pode falar da questão do perfil da população, como que vocês veem, ou pretendem ver, né, essa população que está aqui no município, né, os moradores, como que
citar essa questão aqui. A ocupação urbana e rural, então como que vocês imaginam, desejam ou trazem como expectativas, anseios a ocupação, olhando para uma questão tanto urbana, né, quando a gente tem infraestrutura, quanto para as áreas rurais. As questões de legislação, então se vocês têm já uma ideia em mente em relação à legislação. As questões de mobilidade, aqui eu vou falar do transporte público, coletivo, das calçadas, da ciclovia, da acessibilidade, que é um ponto super importante quando a gente fala de planejamento. O sistema viário também é outro ponto que a gente vai ter um espaço para debater aqui hoje, né, essas questões do sistema viário. A distribuição dos equipamentos, então como que está a questão e como, né, vocês imaginam aí a questão da distribuição desses equipamentos comunitários, então educação, saúde, assistência social, lazer, esporte, lazer, cultura, e a questão da gestão democrática. Então são temas orientativos que vocês podem debater dentro dos grupos hoje. Então lembrando, né, a gente está no setor 1, como que a gente vai fazer essa dinâmica? A prefeitura já deixou organizada em mesas, né, para vocês já estarem em grupo. A gente aconselha, e aí fica bem a vocês, que se você está dentro do mesmo grupo, seus vizinhos, seus colegas, seus amigos, que vocês vão em outro grupo para escutar outras opiniões, para entender, ter uma outra visão, porque às vezes uma pessoa de um condomínio tal tem uma visão diferente de uma pessoa que mora no loteamento aberto, por exemplo, e trazer, né, e fomentar um pouco essa discussão. A gente acha que o tamanho ideal, foi uma pergunta que fizeram no começo, é de 7 a 10 pessoas no grupo. A gente tem 50, 65, então vai dar uns 6, 7 grupos aqui para a gente debater. Depois vão ter 7 pessoas falando aqui na frente, apresentando cada um dos seus debates. E aí a gente vai deixar vocês se organizarem. Eu acho que é um processo mesmo de organização dessa divisão, já tem mesas, vocês podem olhar para o vizinho e sentar. Eu acho que é um processo bem de vocês, do debate. Aí a gente vai pedir que, no começo das discussões, vocês escolham um relator também, né? O processo democrático da escolha do relator. Então, quem vai ser o relator do grupo? Esse relator vai ser o responsável por vir aqui na frente e contar o que foi debatido nos grupos. A equipe, aí a gente está dando assim como também ideia, identificar potencialidades e desafios, pensando no foco nessa visão de futuro. A gente tem 2 cores de caneta, então se a gente pensar aqui, infelizmente eu não coloquei a cor certa, mas os desafios em vermelho e as potencialidades em azul ou preto, que são as cores que a gente tem. Mas vamos pensar nos desafios em vermelho, se vocês quiserem fazer essa separação. E aí, debater sobre o futuro do município, com foco nesses temas que a gente deu aí, né? Lembrando, as potencialidades são os elementos positivos que o município possui e os desafios são os aspectos que precisam ser enfrentados pelo município, pelo poder público, pela sociedade. O relator do grupo anota as palavras-chave, então a gente vai utilizar essa cartolina rosa como a nossa ata principal, o registro principal dessa reunião. Porém, se alguém quiser fazer uma contribuição a mais, não quiser, eu quero escrever mais do que cabe nessa cartolina rosa, a gente tem folhas aqui, canetas que vocês podem escrever. Depois, qualquer coisa também posso deixar esses slides, se for o caso. Imagina. O relator vem, apresenta o resumo do seu grupo para todos os presentes. Então, esse é o momento da gente escutar e entender cada grupo debateu ali
naquele momento sobre esse eixo. Então, de novo, né, peço que vocês tentarem se dispersar. A gente vai ter várias oficinas aí, então hoje a gente pode estar num grupo, amanhã pode estar no outro, até para a gente poder mostrar a nossa opinião e entender e fazer uma leitura dos vizinhos. E a gente está prevendo uma duração aí de mais ou menos 1 hora para vocês debaterem. E depois a gente vai pedir para vocês, né, para cada relator vir aqui na frente, fazer a apresentação, e cada relator vai ter mais ou menos 7 minutos para apresentar o que foi discutido em cada grupo. Então, vamos lá, podemos se dividir, podemos já... Isso vai estar registrado na etapa 3, e essas relatos eles vão constituir, vão ajudar a constituir a visão de futuro da cidade, as propostas lá na frente. Alisson, vamos participar do grupo? Vamos lá? Vai ser necessariamente relação ao bairro. Mas se tiver moradores de outros bairros que vierem para cá, eu tenho aqui no bairro já participar do mesmo que no outro bairro. Essa possibilidade de falar do outro bairro. Eu não sei. Pessoal, 10 minutos. Pessoal, mais 10 minutos. 10 minutos.
porque tem áreas de ocupação aqui irregular, nós sabemos que existem, fomento ao produtor rural, mobilidade urbana, porque a rodovia é perigosa, falta de água e saneamento básico, preservação da fauna, flora e recursos naturais, equipamentos técnicos, equipe técnica especializada em questões ambientais, e aqui parceria público-privada foi falado, orçamento específico para a região e uma base da GCM. Esses são os desafios, tá? Agora as potencialidades: turismo ecológico, corredores ecológicos, urbanização sustentável. A gente colocou aqui, na parte de gestão democrática, lideranças locais, identificar e capacitar, porque a gente sabe que tem muitas lideranças aqui nessa região, mas elas não são organizadas, então é um potencial. Recursos hídricos é um potencial. Fauna, área verde ativa, fauna e flora, produtores rurais. Esses são os potenciais da região, são coisas que podem ser desenvolvidas. Agora, do outro lado, nossa, eu estou muito rápido. O futuro, desenvolvimento sustentável da região, pensando na questão ambiental, mas também progredindo, não ficando estacionado, porque até teve uma fala no nosso grupo que está voltando a virar rocinha, que está parada no tempo. Fortalecimento dos poucos produtores rurais, ninguém mais quer ser produtor rural, porque é muito gasto, não tem lucro, é mais fácil comprar de outro estado do que produzir mesmo dinheiro, então falta incentivo. Ecovilas, que é uma ideia que a gente já foi trabalhando em 2017. Tem o Ipiracá e uma Ecovila, que o Fujita, não sei se vocês conhecem, se alguém já ouviu falar desse cara. Ele tem projetos que são sustentáveis, mas também ocupam áreas verdes, próximas áreas verdes, não na área verde, né? Para a gente poder ter a organização, mas também ter as áreas verdes preservadas. Calçadas e ciclovias na rodovia, porque a gente sabe que aqui é um circuito, né, ciclístico que foi trazido pelo Estado, mas a gente não teve adaptação no local, então a gente acredita que tem que ser desenvolvido isso. Posto de brigadistas com equipamentos para essa região, porque quando pega fogo, ninguém segura, não tem ninguém para apagar, e a gente acaba perdendo, né, quem é produtor rural perde muito com isso. Equipamentos de saúde, principalmente, e a educação, como a gente falou, até o 9º ano. Desenvolvimento econômico, parceria público-privada, porque tem que trazer mais, como eu posso dizer isso? Para os produtores, porque, como eu falei, ninguém quer ser produtor rural, né? Então tem que ter incentivo do governo e também do privado para que esses locais continuem funcionando. Reflorestamento de áreas de mananciais para preservar os nossos recursos hídricos, porque daqui dessa região que sai a água mais limpa da cidade, todo mundo sabe disso. Geomonitoramento das áreas para evitar a ocupação irregular e promover também o desmatamento, tá? Porque o geomonitoramento, quem foi na conferência da cidade, viu lá que eles têm um equipamento, um desenvolvimento tecnológico gigantesco, poderia ser usado para a gente conseguir monitorar porque falta fiscal. E já falando de falta de fiscal, a gente colocou aqui o concurso público para profissionais de área ambiental, porque a gente sabe que a estrutura que a cidade tem não é técnica, não é especializada na área ambiental. Tem, mas são poucos. Então a gente precisa desenvolver mais os servidores para que a gente possa ter mais fiscalização, mais orientação, mais capilarização, né, que foi falado, dentro das propriedades rurais, para ver o que realmente precisa ser feito nessa região, para que a pessoa não desista, né, da área dela para fazer um loteamento, em vez de produzir, em vez de fazer um turismo rural, fomentar essa parte de desenvolvimento sustentável, mas que o produtor também tenha lucro, porque é isso que a gente está vendo, essa morte aos poucos dos produtores rurais. Obrigada, é isso. Quer falar uma coisa? Grupo 2, por gentileza.
Meu nome é João Henrique, eu sou morador aqui do bairro, né, de Arantes, estou na comissão da sociedade civil. Bom, a gente fez frente e verso, dividiu as potencialidades e desafios. Primeiro, as potencialidades, como falou, da região, né? Retenção, conservação, preservação de recursos hídricos. Todo esse espaço aqui, essa Zona Leste, ela é uma fábrica de água, né? Falando em Minas Gerais. Assim. Então, o potencial da região para a cidade é garantir que continue. Né? Porque a gente sabe que falta água, todo mundo vai falar em água, porque todas as. Até patrimônio histórico vai falar de água, porque todo mundo sofre isso aqui. E aqui, sem dúvida, você manter a área de preservação é uma maneira de preservar a água que a gente ainda tem. Segunda potencialidade, pensando, puxando um pouco para o potencial turístico já, mas ainda é uma questão de preservação, a criação do Parque Fazenda Cachoeira e outros para a infraestrutura, agora eu não sei, restaurando a preservação de áreas verdes, ou seja, o Parque Fazenda Cachoeira é uma demanda da população já, né, que a fazenda cresce, o parque lá. Mas a gente pensa também em criação na cidade de outras áreas verdes, as próprias empresas, né, no município, que é uma forma até de criar essa ligação com o meio ambiente e ajudar na preservação também. A ocupação dos vazios urbanos, limitando o avanço da mancha urbana. O que a gente quer dizer com isso como potencialidade? A gente entende que a cidade de Vinhedo, o plano diretor atual vigente, ele já tem um vazio urbano capaz. O crescimento da cidade não está limitado pelo plano diretor atual. Ele está limitado pela crise hídrica constante. Mas sem que a gente aumente essa mancha urbana, sem avançar nas áreas de preservação, criando mecanismos para aproveitar esses vazios urbanos, a gente tem condição do jeito que está hoje, assim, ter a capacidade de crescimento da cidade também, crescimento da população. O quarto item que a gente colocou aqui é a preservação das áreas de proteção ambiental e os fragmentos de mata que a gente tem espalhados pela cidade. Né? A gente pensou na retenção aqui primeiro, mas a gente está pensando na cidade como um todo. Não sei se tem aqui azul aqui, só vermelho. Então agora os desafios. Geralmente também um pouco de acordo com o mesmo raciocínio. Né? Manter o macro zoneamento nessa região e recuperar as áreas degradadas. Ou seja, ainda é o potencial de preservação da Zona Leste aqui do Vinhedo. O segundo desafio que é a dificuldade dos moradores, que foi falado no grupo também, é transporte público eficiente e moderno. Eficiente é você conseguir ir no ponto de ônibus e saber que no máximo você vai meia hora para passar o ônibus. Né? Hoje é meio imprevisível. Moderno é a questão da modernização da frota mesmo. Pensando, a gente não entrou em detalhes aqui, porque o plano diretor é mais macro, mas hoje tem se falado em várias cidades, tanto da eletrificação da frota quanto da tarifa zero. Existem já casos clínicos de tarifa zero que traz ganhos econômicos para a cidade, né? As pessoas aumentam a mobilidade, aumentam o uso do comércio central. Mas a ideia é que falta transporte nessa região, esse é um desafio, transporte público. E logo em seguida, também na questão da mobilidade, faltam vias, tanto para pedestres e ciclistas na região. A Clarice comentou aqui, às vezes o desafio para quem vem esse motorista, eu comentei no grupo, eu tenho às vezes medo de atropelar ciclista de noite, assim, o pessoal usa, ciclista não falta ciclovia, falta atualizar isso. Mas mesmo se você quiser ir a pé, no centro, nesse horário, também é um desafio, medonho. De dia também, falta calçada, falta muito tempo de passar. Então, esse é um desafio grande. Falta GPS na região de unidade de saúde. Eu acho que a unidade mais próxima aqui é a região 23, ou a referência que tem lá no Planalto, para vacinação, para uso de insumo, qualquer
tratamento, do ponto de vista ambiental mesmo, é importante, é necessário ampliar esse alinhamento. Né? A gente colocou fiscalização de fósforos também, porque enquanto não tem, a gente pelo menos não vê esse tipo de fiscalização acontecer na cidade para fósforos regulares, energias regulares, alguma coisa assim. Sexto desafio, altos riscos de incêndios florestais. A gente parentes, né, necessidade de unidades, locais de combate, também foi falado aqui. Também, assim, por quem viveu, no ano passado teve muito incêndio, né, mas o grande 2020 teve um que foi terrível, né, que foi 2019. Tá, foi medonho mesmo lá. E a gente precisa, falta infraestrutura, falta, não sei como é que está hoje, se você pode de um carro só para combater. E por último, delimitar, né? A gente tem que ficou repetitivo, né? Assim, qual é a capacidade hídrica da cidade. Esse é o desafio. A gente falou no outro aqui da questão da ocupação de vazios urbanos, ou seja, isso não limita o crescimento, mas a nossa questão hídrica limita, tanto que hoje, agora tem um decreto da prefeitura de um ano que freou, né, a abertura de novos empreendimentos até resolver a questão hídrica. É isso, né? Muito obrigada. Obrigada. Grupo 3, por gentileza. Poder falar seu nome? Pode falar. Boa noite. Eu falo em nome do grupo pragmático, com discussões profundas e propostas muito direcionadas. Então não estranhe nós sermos diretos nesse assunto, porque eu acho que não é momento da gente ficar muito prolixo assim. Vamos pegar os pontos principais e objetivos, essa foi a nossa ideia, ok? Então eu sou o Eduardo, eu oro para Jaranas, e para que vocês entendam como foi a discussão que eu chamei o Alisson, que é o morador da capela. Nós não pensamos somente no nosso público aqui, tá? A ideia foi pensar em Vinhedo como um todo. Né? Inclusive, eu convidei ele para que estivesse conosco. Eu sou morador aqui do bairro, eu sou o presidente da Associação dos Moradores e é um privilégio estar discutindo isso. E, aliás, estamos ansiosos por isso. Muito bem. Muitos assuntos discutidos, nós começamos a expressar um pouco, então nós nos concentramos principalmente na questão da ocupação, uso e ocupação do solo. E nesse quesito, nós, através de uma sugestão e de uma forma muito pragmática, foi sugerido que sejam criados definitivamente áreas de proteção permanente. Aí você fala, já tem? Não tem. Nós temos hotspots, nós temos locais com essa característica de preservação. Entretanto, no plano diretor e na nossa lei de ocupação do solo não existe isso, incluindo a Fazenda Cachoeira do Sonho de torná-la um grande parque. E esse legado que a nossa geração poderia deixar para as próximas, para os seus filhos, para os seus netos, quem sabe, né? O sonho poderia ser então essa é a proposta. Nesse plano diretor esteja realmente preocupado em preservar áreas que, se forem destruídas, não se tornarão mais uma razão. Segundo ponto, o plano diretor deverá basear o uso e a ocupação do solo com rígidas regras de permeabilidade. Todo mundo fala que precisa ter água, nós precisamos, é a hora de colocar isso no papel, de seguir isso de uma forma rígida e fiscalizar. Essa é a proposta do nosso grupo. Outro ponto, com questão da permeabilidade do solo, elas têm que estar baseadas, desculpa, eu pulei um ponto aqui, né? A permeabilidade desses solos, eles têm que estar focados nessa região, e agora sim, falando aqui, na preservação das nascentes, como foi falado no grupo anterior. Aqui é um local de criação da água mais limpa, e mais utilizada da cidade. Tá? Isso, obviamente, vai reduzir os custos de tratamento dessa água, e esse, para a revisão do plano diretor, é uma grande oportunidade de se preservar definitivamente essas regiões.
ao curso de repente de loteamentos mais pensados e com lotes maiores, né, talvez com o sacrifício de alguma especulação imobiliária, mas isso é também coletivo. E essa é a ideia da nossa. Muito bem. Edificações verticais, aí nós colocamos em votação e quase unanimemente foi colocado como uma proposta que se mantenha a construção vertical em vinhedo como térreo mais 10 pavimentos. Ponto final. O nosso grupo levou de forma muito clara a ideia de como fazer uso e ocupação do solo com relação às construções verticais. E houve um consenso no nosso grupo de que deveria se manter no plano diretor no máximo o térreo, mas 3 pavimentos. Toda a gestão de uso e ocupação do solo deveria estar baseada num conceito muito moderno, que é a gestão da economia circular dos 5 R's. Isso está muito voltado à questão de preservação ambiental e também com questões de reutilizar, reduzir, reciclar, repensar e recusar alguns recursos, alguns crescimentos que podem diminuir a qualidade de vida. Então essa é a ideia de todo o plano diretor está baseado pelo menos hoje já se tem outras teorias que se falam em até 10 S's, mas basicamente 5 S's quando a gente fala em reciclagem, em preservação, em recusar alguns recursos para que se evite uma baixa qualidade de vida. E por último, que todo esse plano diretor esteja realmente integrado numa infraestrutura regional. Não pensando que o vinhedo vai estar isolado, não vai acontecer nada do lado, ou tudo que acontecer aqui não vai sofrer nenhuma influência da região metropolitana de Campinas. E a gente sabe que isso é verdade. Então, que se estenda a organização e o pensamento do plano diretor, nós não estamos isolados numa região única. Existem outros municípios do lado que vão influenciar, sem dúvida, os nossos próximos 10 anos e essa visão do plano diretor. Então a ideia era que se estivesse conversando com os municípios para que nós tenhamos esse plano diretor integrado e não esteja isolado aqui no nosso município. É isso. Oi pessoal, tudo bem? Vou começar me apresentando, embora tenha muitos rostos conhecidos aqui, inclusive de onde eu moro, dos lugares onde eu participo. Sou moradora aqui da Caixa d'Água e aí a gente discutiu no nosso grupo os desafios e as oportunidades, alguns se repetem aqui, o que eu acho que é só um reforço do que a gente realmente necessita. Então, o primeiro desafio é a manutenção das propriedades rurais produtivas, e isso porque o nosso bairro tem a característica de ter uma ocupação mista, tem dentro áreas, os condomínios que não são tão urbanos, então os outros não têm, a gente sabe que lá é bem grande, e também tem as próprias áreas rurais. E a gente sabe que eles estão vivendo um desafio enorme, até tem o doutor Carola no nosso grupo, e ele compartilhou que um dos desafios, por exemplo, é a falta de mão de obra. Então, isso teria que ser um problema a ser endereçado, e como oportunidade a gente pensou em incentivar a produção rural, com enfim, recursos financeiros, mas também estabelecer um programa de atração de mão de obra e explorar o turismo rural, porque essa região é belíssima, e nas outras regiões, com certeza a gente teria esse potencial, seria então uma nova fonte de renda, uma possibilidade também de exploração econômica sustentável. Outro desafio é a ameaça ao razoamento, então conforme já foi comentada, que é uma macro-zona de proteção ambiental. Não por acaso, a gente é a caixa d'água da cidade e assim, é feito de coração aberto, e a gente acaba nem se beneficiando disso. Então a gente sabe que a água que é juntada aqui serve sobretudo para abastecer o resto da cidade, nem sempre os nossos sistemas estão integrados, então, eu acho que tem que ter um esforço de manutenção da região como ela é, verde, e preservar esse potencial de abastecimento hídrico com a valorização do meio ambiente, que é uma coisa que não existe sem a outra. Sobre o transporte público, a gente também reitera, já foi dito, então, baixa frequência, às vezes é 90 minutos para vir o próximo ônibus, e você não sabe se vai vir, se não vai vir, qual vai ser o itinerário que vai seguir, porque dependendo do horário, ele faz percurso maior, percurso menor,
promover um método alternativo de locomoção, tanto para promover a segurança do ciclista, porque, sinceramente, não tem nada, assim, não tem nem lugar de reinar. E também para promover a rota das frutas, que já foi estabelecida, então, de novo, explorar esse potencial de turismo rural sustentável. Também temos oferta diversitária de equipamentos públicos. E aí a gente pensou que, bom, muito provavelmente vão falar, não dá para ser implementados, né, postos, escolas, etc. Mas acho que, no mínimo, uma reavaliação assim, das demandas, né, e embora haja critérios fixos de escalação, o professor lá compartilhou com a gente, Santa Criança precisa ter demanda, que pelo menos esse estudo seja feito. Porque eu acho que a gente não tem uma visão assim dessa situação real. E aí, por último, a gente denominou aqui como a região esquecida pela gestão democrática. A gente se sente um pouquinho largado, talvez pela distância geográfica. Então, a gente gostaria muito que houvesse uma melhora na implementação de ambas as vias, tanto nas nossas demandas para lá, quanto no contrário. E talvez a estabeleceu um método de organização, de representação local, para permitir esse diálogo com o poder público e de uma forma positiva. E é basicamente essas nossas contribuições. Grupo 5, por gentileza. Boa noite, eu sou Tereza, sou moradora de Nova Cristiana, sou moradora do Bosque das Araras, que fica divisa com Valinhos, né? Mas tem uma ligação assim, afetiva, umbilical, com a macrozona de proteção ambiental oeste, que é onde nós estamos, porque também faço parte de um movimento histórico que é pela criação do Parque Ecológico Fazenda Cachoeira. Vamos lá. A gente foi discutindo os assuntos de uma forma tanto quanto desordenada, não segue essa lista da forma que foi colocada, e vários deles já foram mencionados aqui, tá? Então eu vou passar mais rapidinho para quem já foi mencionado. Mudança do perfil etário da população. A gente tem uma clara. Bom, isso não é vinhedo. A gente tem que pensar, acho que foi o Eduardo que falou, a gente precisa começar a ter uma leitura de plano diretor, principalmente porque nós somos região metropolitana de Campinas como algo integrado. Nós não somos um principado e nós não somos uma ilha, nós estamos cada vez mais integrados. E o Eduardo colocou que tudo tem que ser pensado entendendo essa dinâmica da LBC. Então, esse fenômeno do envelhecimento não é exclusivo de vinhedo. É planeta Terra, mas especificamente é São Paulo, é São Paulo cidade, é São Paulo estado e é a nossa cidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, de políticas públicas, o desafio é como lidar com essa questão do envelhecimento na cidade. E lidar com a questão do envelhecimento implica também lidar que nós estamos falando de conjuntos de pessoas que têm condições socioeconômicas distintas. Uma coisa são famílias que têm demandas para pessoas que envelhecem sem recursos, às vezes sem casa. O Ivo pediu para colocar esse ponto aqui, quer dizer, habitação social para esse idoso, habitação para o idoso que ainda não tem casa, né? Mas de uma forma geral, se a gente for pensar em, por exemplo, saúde, nos equipamentos de saúde, nos hospitais, aí depende da classe socioeconômica. Você vai ter um perfil epidemiológico da cidade diferente. Então a gente precisa pensar políticas públicas onde o tema idoso seja transversal, né? Ainda que a gente tenha demandas, por exemplo, de saúde específicas para
usados para todas as faixas etárias, né? E as praças são necessariamente um ponto de encontro, né? A valorização desses espaços de convivência e de encontro, né? Porque é uma cidade que a gente ainda é muito segmentado, né? A gente vive em bairros e compartimentos, a gente não tem esses grandes espaços de encontro, né? Além disso, criação do Parque Ecológico Fazenda Cachoeira com a nossa grande potencialidade de turismo, e aí turismo, estou pensando no turismo do estado de São Paulo, né? A gente tem nessa questão aqui, eu vou pegar uma coisa que o Eduardo falou, a gente não tem em Vinhedo algo do Ministério Público, que o PCJ recomenda, que são unidades de conservação. Nem o nosso plano tem, nem nós temos providências na área municipal, tá? E a unidade de conservação, ela não só faz às vezes de você ter um território preservado com outras regras muito mais severas, muito mais restritivas, mas ela oferece a potencialidade de você ter onde compensar. Porque hoje o que a gente ouve do poder público é eu tiro, faço áreas do poder público que mais tem que compensar também. Ele faz obra viária, constrói represa, arranca, corta que árvore caiu. Onde eu planto? Então, você ter unidades de conservação é também uma estratégia de você fazer as compensações, dar providências a vários problemas do ponto de vista administrativo, né? Circuito turístico de bike, caminhada, a gente vê outros municípios tendo essa potencialidade, acho que a Roberta já falou bastante, né? A gente tem uma questão que vai se ligar com outro ponto que está no outro, que é a questão da desvalorização do produtor rural, né? Eu não sei se vocês vão depois ver o diagnóstico, a participação do rural no nosso PIB é irrisória. Nem mais conselho rural a gente tem, né? Foi cortado, desmontado. Então, veja, a gente não vai falar disso agora, porque a gente vai ter um momento específico para falar da identidade, assim. Porque se a gente não sabe quem a gente é, como é que a gente pode planejar o que a gente vai ser? Não é? Então, a gente tem que saber o que a gente é. Então, se o rural é importante para a gente, se manter essa tradição, se manter esse paradigma de identidade, do que nos constitui como povo, é importante, a gente precisa valorizar. Então, a gente precisa ter alguma coisa como contrapartida. A gente vai falar um pouco mais lá na frente. Toda a produção da cidade... Desculpa te cortar, é que já deu 7 minutos. Já deu, né? Então, eu posso fazer mais rápido? Desculpa. Toda a produção da cidade, só um último, se quiser segurar. Obrigada. Toda a produção da cidade, porque aqui a gente falou de sistema viário, a gente falou de equipamentos públicos, é ainda hoje, com algumas exceções que saíram algumas medidas de que as novas construções têm que ter cisterna, tá? Mas a gente ainda constrói a cidade com a mentalidade da década de 70. O asfalto é da década de 70, a guia da década de 70, tudo é anacrônico. A gente tem hoje soluções baseadas na natureza e novas tecnologias ambientais que, inclusive, dão providências a uma coisa que o grupo do Eduardo falou muito, que é a questão da permeabilidade. Como você dá jeito para essas enxurradas, nessas enchentes, na Barra Funda enchendo sempre, né? Então, a gente precisa mudar o padrão construtivo e dar um salto no tempo e começar a ter, inclusive, gente, quem participa dos fóruns sabe, o governo do estado de São Paulo tem programa e tem projeto para isso, tá? Para mudar o paradigma de construção da cidade. Zona rural é aquilo que nós já conversamos, mas o Ivan levantou um ponto muito pertinente, ele coloca, que é o conflito da legislação e da tributação que precisa ser resolvido e das contrapartidas. Então, esta questão do estabelecimento do que é rural, da contrapartida
captação em alguns lugares que ainda não existe, a recuperação das nascentes como eixo principal da produção de água, quer dizer, não basta reservar, mas tem que proteger. E é isso. Acessibilidade e calçadas e arborização. A questão de você efetivamente implementar a legislação de acessibilidade para todas as construções da cidade. Né? Você implementar a legislação já daria conta da acessibilidade. E novos padrões necessários para essa questão das calçadas e arborização é ter um plano de arborização com espécies nativas. Tá bom? Para evitar essa questão do paisagismo urbano baseado em exóticas, né? Incentivar essa questão da restauração vegetal a partir das nativas. Por fim, nesse tema da questão da gestão democrática, fiscalização e transparência é alguma coisa fundamental. Então, criação de mecanismos de governança através de vários mecanismos, mas a ideia é de que a gente tenha que ter mais mecanismos de fiscalização e governança. Não vou me estender sobre isso. E mobilidade, melhoria do transporte público e das ciclovias que já foram abordadas aqui. Tá bom? Obrigada. Me perdoe pela minha explicação. Mas a gente vai se ater aqui a alguns tópicos. Alguns já foram colocados, então não vou colocar, mas sobre mobilidade urbana, que foi o primeiro que a gente colocou. A respeito de transporte, de acessibilidade, de ciclovias, nós sabemos que, sobretudo, essa região tem um grande gargalo em relação ao transporte, e sobretudo em relação à mobilidade, porque todos os dias, o horário de pico, tanto da manhã quanto da noite, a gente sabe que ali há um gargalo debaixo da linha de trem. Então, pela rodovia da Emergência Clássica, a fila para quem está indo para o centro, ela vai até o Cristo e depois na volta também a gente sabe que há grandes problemas. Então há um problema, um gargalo de mobilidade em relação ao veículo, ao automóvel particular, mas também a falta de opções do transporte motorizado, seja coletivo, que é o ônibus, e também de vias não motorizadas, modais não motorizados, por exemplo, a bicicleta e a caminhada. Então, quais seriam as alternativas? Ampliação do transporte coletivo para essa região e, ao mesmo tempo, a construção de calçadas beirando a Elevador João Tasca. Hoje, como ela é do DER, qual seria também uma alternativa? A municipalização dessa via. Então, isso foi discutido no grupo e também é uma diretriz que a gente está colocando a respeito de mobilidade para essa região. Sobre crescimento da cidade, nós temos aqui um grande outro gargalo, talvez o principal. A cidade de Vinhedo hoje, de acordo com a nossa discussão, com o nosso debate, e também embasado por argumentos técnicos, não somente teóricos, mas também empíricos, não pode mais crescer. Hoje Vinhedo já está à beira, se não já está com colapso. O grande problema é a água, que nós sabemos, uma cidade que tem metade do dia com água, metade do dia sem água, já está em colapso. Então a gente não pode mais permitir que o crescimento aconteça no sentido populacional. A cidade já está no seu limite, se é que já ultrapassou esse limite. Quais seriam as alternativas? Nós temos o pagamento por serviços ambientais, que é uma forma da gente impedir ou pelo menos mitigar a especulação imobiliária em cima de áreas que hoje poderiam estar sendo destinadas à agricultura, ao turismo rural, ao turismo de baixo impacto. Temos também a necessidade de conter a verticalização. Então, um grupo aqui colocou, acho que foi o representante do Canjarandes, que falou a respeito da verticalização de térreo mais 3 pavimentos. Eventualmente, por conta desse colapso que nós temos hoje do ponto de vista populacional, talvez nem termos mais de 2 pavimentos. Então, a gente permitir que a cidade hoje, com os seus lotes já aprovados, com os seus vazios urbanos, como colocado pelo João Florencio, seja ocupada daquilo que já está aprovado, já está de acordo com o plano vigente, e que não tenhamos mais nenhum tipo de verticalização, para que o crescimento populacional não seja de fato interrompido. A respeito de cidade esponja, cidade resiliente, a mudança climática, quer queiramos ou não, já é uma realidade, já está acontecendo e vai continuar acontecendo. O que a gente pode fazer a partir de agora é a mitigação desse processo que talvez até seja irreversível. Então nós temos a possibilidade de também colocarmos como diretriz no plano diretor e no código de obras a cidade esponja, ou seja, uma cidade que seja mais permeável, que tenha uma permeabilidade nas suas vias, na pavimentação das suas vias e ao mesmo tempo dentro dos seus loteamentos, dentro dos seus condomínios, dos seus
seus bairros, ou seja, uma cidade que consiga absorver a água e assim a gente também acaba reduzindo o problema das inundações, das enchentes. A Teresa falou aqui muito bem sobre o Pinheirinho, sobre Barra Funda, então são várias regiões da nossa cidade que hoje são mais suscetíveis, mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas. Com as cidades como a cidade resiliente, a gente consegue traçar uma diretriz nesse sentido para resolver diminuir o problema. A respeito de divisas, isso é uma coisa que a gente está colocando aqui de forma diferente, talvez até fez essa discussão, então eu vou me debruçar um pouquinho mais sobre isso, falando em nome do nosso grupo. Aqui nessa pontinha, nós temos o Torres, que é uma área que está crescendo hoje, mas que está no município de Valinhos. Se a gente perguntar para qualquer pessoa, aliás, vocês têm alguém aqui que mora, que reside no Torres, temos alguém presente? Não. Mas se a gente perguntar para alguém dos dois, se essa pessoa se identifica como valinhense ou como vinhedense, tenho 100% de certeza que ela vai dizer que se identifica como vinhedense. Historicamente, o Torres é vinhedo, mas ele está aqui nessa pontinha de Valinhos. Então, uma diretriz que tem que ser colocada no plano diretor é a revisão dos limites territoriais do vinhedo. Nós temos várias áreas hoje que são de vinhedo, que estão no município de Valinhos, várias áreas que estão no município de Itatiba e várias áreas que estão no município de Gouveia, e vice-versa, porque nós também temos aqui do outro lado o Vale Verde. O Vale Verde tem 80% do seu território no município de Valinhos, 20% ou talvez um pouco menos no município de Vinhedo. Só que os serviços eles estão aqui nessa zona litigiosa, então coleta de lixo, iluminação pública, vagas de creche, vagas de escola, saúde, segurança, enfim, tem vários elementos, pavimentação, saneamento, que ficam transitando entre os dois municípios. Então, com o plano diretor, a gente pode tentar fazer uma revisão também dos limites territoriais, junto ao IGC, junto ao que há de mais atualizado, para que a gente diga efetivamente o que é território de Vinhedo e o que é dos outros municípios limítrofes. Então, a gente está colocando essa diretriz, assim como também fizeram em Gouveia. Gouveia também tem essa decisão, essa deliberação no plano diretor, e lá eles estão reclamando alguns territórios que são de Vinhedo, não é, Teresa? Estão fazendo essa discussão com os sitiantes. A pessoa está aqui 70, 80 anos, se identifica como gouverense, mas está no território do Vinhedo. O Gouveia já está fazendo esse processo aqui, ele também precisa disso. Outro tópico que nós levantamos a respeito da criação da APA do Parque Ecológico Fazenda Cachoeira, uma grande necessidade para o turismo, mas sobretudo para a regeneração do meio ambiente, regeneração dos ecossistemas naturais, sobretudo nascentes e APPs. Só para finalizar, então, os serviços públicos. Então, a gente fala muito sobre vagas de creche, lugares de saúde, saneamento básico e equipamentos de segurança. E só focando em segurança, todo mundo falou sobre vagas de creche e lugares de saúde, mas sobre segurança, equipamentos voltados tanto à segurança pública, a guarda municipal, como também a corpo de bombeiros, por conta de incêndios florestais que são recorrentes nessa região. Muito obrigado. Bom, pessoal, encerramos as apresentações hoje. Esse compilado e todas essas informações que estão aqui, elas vão compor um relatório, que é o relatório de leitura técnica, que faz parte da etapa 3. Elas vão também nos auxiliar a fazer algumas complementações no que diz respeito à etapa 2, porque muita coisa que vocês trouxeram aqui, que foi riquíssimo o debate, diagnóstico, né, de leitura da cidade. É super interessante, né, porque alguns pontos se repetiram nas diversas discussões que vocês tiveram, alguns pontos foram bem específicos, então acho que para nós técnicos foi uma discussão super rica. E aí, só para a gente lembrar, então, os próximos passos, então, aqui a gente vai estar até o dia 5, então, segunda, terças e quartas, né? Segunda, terça e quarta dessa semana, e segunda, terça e quarta da semana que vem, debatendo os diferentes temas. As oficinas, elas se encerram no final de março, e em abril a gente vai ter as 3 audiências públicas que estão programadas para a gente discutir e debater sobre o diagnóstico técnico e comunitário, né? E os dois juntos. Então é isso. Aí só para as divisões, né, dos bairros, mas vocês conhecem. A gente agradece a presença de todos e nos vemos amanhã. Muito obrigada.